Bem-vindo a esse aulão aqui sobre a advocacia, sobre como é que você pode transformar a sua carreira, como você vai poder, do zero, sendo um advogado que está iniciando, uma advogada, que são as principais pessoas hoje, são as advogadas, os profissionais, as profissionais da advocacia, como você que está iniciando a carreira, você pode sair do zero e ir para uma advocacia rentável, uma advocacia sólida, uma advocacia próspera. A gente vai te ensinar aqui. A gente vai te ensinar hoje, nessa aula, nós vamos entregar aqui para vocês um conteúdo de alguém que, como vocês, começou há mais de 20 anos, ou quase 30 anos, há 26 anos, começou do zero, começou sem grandes apoios financeiros, somente com uma carteira da OAB, com uma faculdade bem feita, com uma boa formação, a gente conseguiu buscar uma carreira que é uma carreira boa, não posso reclamar da minha vida, não posso reclamar de maneira alguma dos lugares em que eu já cheguei, eu já tive e tenho até hoje um bom escritório de advocacia, um escritório rentável, um escritório que me dá muito orgulho nesses 23 anos de escritório, e eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar com vocês experiência. Como é que vocês vão conseguir também? Se a gente conseguiu, como é que vocês também não vão conseguir? Tem tudo para conseguir. Agora, existem algumas travas, e essas travas, elas são derivadas de um momento que a sociedade brasileira vive. E com isso, eu sei que você está cansado de gente que fala aí no Instagram, no YouTube, no Face, toda hora aparece gente vendendo milagre, vendendo fumaça, como se diz aqui em Brasília. Então você está cansado de um mercado que parece que está saturado, falam para você que está saturado, falam para você que a advocacia é uma profissão que acabou, falam para você que a advocacia é uma profissão que não tem mais jeito, que saturou, que vai chegar a inteligência artificial, que os tribunais eles estão todos prontos para rechaçar os seus recursos, porque tem lá uma máquina que faz essas análises, que você não tem mais cliente, porque o cliente, tudo isso é dito. Mas hoje aqui, nessa aula, eu estou pronto para chegar até você e desmistificar toda essa situação, em primeiro lugar. Nós vamos desmistificar isso, nós vamos dar exemplos práticos dessa desmistificação, nós vamos mostrar como que não funciona, e depois nós vamos mostrar como é que funciona. O que você precisa fazer para poder deslanchar na sua carreira com mais rapidez. Essa nossa busca pelo caminho, que não é uma receita de bolo, não é um canto de sereia, não é uma fórmula mágica, é o caminho que você vai ter mais curto do que eu tive. Eu demorei 26 anos de formado, 23 de advocacia, para chegar num determinado patamar. Se você seguir esse mapa, que eu vou explicar para você, desde o início da sua profissão, você vai ter mais rapidez para chegar, provavelmente, em lugares próximos, ou até mesmo nos lugares onde eu cheguei com mais rapidez. Então, nós vamos fazer um mergulho hoje profundo nessa maior dor do advogado. Porque muitas vezes o cara me pergunta assim, o que o advogado quer? O advogado como pessoa, nós não podemos ser, de nenhum momento, podemos ser hipócritas. O que a gente quer, o que todos querem, o que quem está nos assistindo quer, é ter possibilidade de ganhar recursos, de ter honorários. Na nossa profissão a gente chama os recursos, o dinheiro de honorários. É isso que a gente precisa pagar as contas. A gente precisa crescer além de pagar as contas, porque é muito ruim também passar a vida inteira pagando conta. É bom você ter dinheiro para poder propulsionar a sua vida para frente. Comprar uma casa, comprar um carro no primeiro momento, depois vai crescendo negócios que você vai fazer. Então, a maior dor do advogado é prospecção de clientes. É a mais dificultosa de todas as dores, porque é aquela que está junto do maior problema, que é o bolso. A parte do corpo que dói mais é o bolso. Então hoje nós vamos mergulhar nessa dor do advogado, que hoje é uma dor maior, sim, nós não vamos mentir para vocês, está tudo certo, é uma beleza, não. Tem sim problemas no mercado hoje, mas nós vamos desmistificar esses problemas e nós vamos apresentar para você a solução desses problemas, o mapa que vai te levar à solução desses problemas, para você compreender como é que você prospecta cliente com mais facilidade. Como eu falei, não tem receita de bolo. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês agora, que é para dar uma desmistificada, não tem mercado saturado. Eu vou explicar para vocês por que não tem mercado saturado. O mercado, na verdade, mudou. Hoje existe um mercado da advocacia até maior do que na época que eu comecei. Quando eu comecei, existia na faculdade de Direito
uma busca porque as pessoas buscassem mais a justiça. Existia uma discussão acadêmica e uma discussão política, sociopolítica, no país, que era mais acesso à justiça. Mais acesso à justiça, na década de 90, era o que a gente discutia no centro acadêmico. E o que aconteceu nessa fase? Essa fase, os poderes legislativos, executivos, judiciários, os poderes do Brasil, a política brasileira, fez com que aumentasse o acesso da população, especialmente a população mais pobre, à justiça. É dessa época a criação dos juizados especiais cíveis e criminais. E outras legislações que deram mais espaço para os advogados. Deram mais espaço para os advogados, na verdade, para as pessoas buscarem a justiça, até mesmo sem advogados, porque tem até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado no juizado especial. Isso fez com que, essa política, ao longo dos anos, aliada a uma outra política, que é a de abertura indiscriminada de faculdades de direito do Brasil, hoje nós somos o país que mais tem a faculdade de direito do mundo, concentramos 50% das faculdades de direito do mundo todo, fez com que houvesse um inchaço, um grande afluxo de profissionais no mercado. Mas aí o que você tem a ver com isso? Você foi lá, você fez sua faculdade e agora? Agora você tem que ganhar dinheiro. O mercado que existia naquela época não existe mais. É um mercado muito mais conflagrado. É um oceano. Antigamente a gente tinha um mar. Hoje nós temos um oceano inteiro de advogados no Brasil. E o que acontece? O que acontece é o seguinte. Isso não quer dizer que o mercado está saturado. Isso quer dizer que o mercado está mudado, está maior. Eu vou dar um exemplo para você agora, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou falar. Quanto mais se abre farmácia nesse país, mais se abre farmácia nesse país. Pode parecer redundante, mas é para ser redundante mesmo. Tem farmácia que abre uma do lado da outra. E continuam ganhando dinheiro os farmacêuticos. E os donos de farmácias, os grandes empresários. É parecido o fenômeno mercadológico que acontece no Brasil. Uma coisa é uma realidade. Os honorários, eles diminuíram de uma maneira geral para todo mundo. Inclusive quem está no topo da pirâmide dos advogados. Isso aconteceu. Mas não é que deixou de haver interesse das pessoas pela justiça. Não. Aumentou. Hoje, todo mundo vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, Maria da Penha, processos penais, são processos trabalhistas que diminuíram. Esse é um mercado específico. Diminuiu por conta da reforma trabalhista. Mas outros mercados se abriram. O direito ambiental, o direito do agro, que já tem muito tempo o direito ambiental, as regularizações fundiárias. Então, é um mercado em ebulição, só que é um mercado diferente do que existia há um tempo atrás. E é para esse mercado diferente, que não está saturado, que a gente vai falar. E eu falei para vocês que não tem receita de bolo. Não existe mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa crença limitante da sua cabeça. Dizer assim, eu não tenho condições porque eu fiz a faculdade, agora não consigo, o mercado está saturado. Isso aí você tira. Você tem que agora saber o seguinte, eu sou advogado, tenho carteirinha da ordem, agora eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Você vai, a primeira coisa, entender que não tem receita de bolo. Ninguém vai te vender, ou quem está te vendendo está mentindo, que vai ter assim, você vai escrever A mais B igual a C na advocacia. Isso não existe. Não existe porque depende de muitos fatores uma advocacia bem sucedida. Depende de pelo menos 20 fatores que eu vou ensinar para vocês mais lá na frente. Então, primeira coisa, não fique acreditando que em 30 dias você vai mudar de vida. Não, não é isso. Se você seguir o mapa que eu vou te apresentar, você vai conseguir. Mas não vai ser algo, não é uma jornada milagrosa. Não existe isso. Isso não existe. Estão te vendendo, então você é a pessoa que está caindo numa conversa fiada. Mas você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Esse caminho pode ser trilhado por uma pessoa de experiência que está ao seu lado, e essa pessoa pode ser que seja o seu amigo aqui que está aqui, buscando que você entenda o que eu vou te falar. Porque eu vou te ensinar, isso eu vou te ensinar mesmo. Isso eu tenho condições de te ensinar porque eu tenho 26 anos. Falo, argumento e autoridade. Eu tenho 26 anos de formado, 23 de escritório, e eu tenho como te ensinar, porque nenhuma pós-graduação te ensinou o ABC do campo de batalha da advocacia. Isso eu posso afirmar com certeza que eu consigo te ensinar, consigo te externar, que é esse mapa que eu vou trazer para você mais para frente. Então, primeira coisa também que você tem que entender, da frente do mito da advocacia saturada, do mercado saturado. Aí nós vamos passar para um segundo momento, que é a questão do concurso público, ou se você quer ser advogado. Isso é importante. É um momento de grandes decisões na sua vida. Quando você está mais jovem, é um momento mais difícil para você tomar decisões. Já pararam para pensar nisso? Que as grandes decisões, a época que você vai casar, a época que você vai arrumar o seu primeiro emprego, a época que você vai direcionar a sua vida, você está bem novo, você não tem experiência. E aí, como é que você faz? Você tem que ter um pouco de sorte.
Mas antes disso, antes da sorte, você precisa entender como é que é a coisa, e aí você vai acertar. Né? E uma das dúvidas que existem no início da carreira é advocacia versus concurso. É verdade, isso é bem complicado. Então, primeira coisa que eu vou te dizer, se você quer estudar para concurso, você estuda para concurso. Se você quer advogar, você advoga. São coisas distintas. E quando você chega num escritório de advocacia e fala que quer só um momento ali numa entrevista, que você quer só ter 2 anos ali, depois você quer fazer concurso, o advogado que está ali, sênior, que está fazendo entrevista contigo, não vai te contratar. Então essa aí é uma dica inicial, que acho que todo mundo até já sabe, mas é bom sempre reforçar. Vamos lá. Uma coisa que você tem que parar de fazer já nesse início. Se prostituir por horários irrisórios. Não trabalha assim. Eu sei que às vezes não tem jeito. Às vezes você vai precisar fazer uma audiência lá pelo valor mais baixo possível. Mas não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho porque você vai acabar se viciando nisso e você vai acabar buscando um caminho mais doloroso, que é menos doloroso, mas mais na frente é melhor você cobrar um honorário mais caro. Ele vai te trazer, você vai perder 1, 2 clientes, 3 clientes, mas aquele quarto que você conseguir fechar vai compensar aqueles que você rejeitou de 50, 100 reais. Imagina, tem gente fazendo audiência por 50 reais. E aí, aqui está chegando um comentário, no fim não passa nem num concurso e nem consegue melhorar a própria advocacia. É verdade, só para complementar aquela questão do concurso público. Então, a primeira coisa é isso. Saia desse caminho. Se ele apresentar esse caminho, por mais que você precise vender o almoço para comprar o jantar, como se diz, não entre na advocacia cobrando valores irrisórios. Faça a valorização do seu passe. Porque se você não valoriza o seu passe, quem vai valorizar? E aí eu quero falar para vocês, vou apresentar um paradoxo aqui para vocês, que vocês já devem ter passado por ele. O advogado Tostines. Vocês não vão lembrar, porque são mais jovens, mas tinha uma propaganda na minha época que dizia assim, o que é mais, aquela bolachinha, né? Tostines, vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais? Ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz! Qual será o segredo de Tostines? O que é o advogado Tostines? É aquele que não tem experiência porque não trabalha, e não trabalha porque não tem experiência. Você precisa romper isso. Você precisa romper. Como é que você vai romper? Eu vou explicar para você mais na frente. Tá? Um advogado que consiga romper isso, já deu um grande passo. Ah, mas o Max é só mais um advogado rico aí, que tenta vender um curso, querendo vender curso. Esse cara está feito na vida, o que ele quer? Eu quero partilhar as minhas experiências com você. Eu quero que vocês vejam um depoimento de um aluno meu. E tá nesse meio de bons advogados, querendo não fez o que minha advocacia aprimorasse. Eu acho que é o grande diferencial. Acho que para mim foi isso, de estar entre os bons. Com o tempo, olhar para os advogados que são amigos, que nem o Dr. Max, outros advogados que eu conheço, olha que eles são bons, conseguem se sustentar com a advocacia, não fazem, vender curso ou trabalham em outras coisas porque precisam. Não, porque eles gostam daquilo, querem mostrar que o meu conhecimento é bom por conta disso. E vocês também podem fazer a mesma coisa. Isso que eu acho que é o caminho que eu tento seguir. Eu realmente partilhar esse conhecimento com vocês, buscar que você consiga o seu caminho. E eu vou mostrar esse caminho para você. Modestamente, eu vou mostrar esse caminho para você. Mas sem canto de sereia, sem receita de bolo ou fórmula mágica, que em 30 dias você mudou, vai começar a ganhar 15 mil por mês. Não. Nós vamos trabalhar para que você faça uma base sólida, e essa aula é para 3 grupos, especialmente de advogados. Que acabou de pegar para a carteirinha da OAB, aquele que é CLT, ou é um PJ, ou é associado dentro de um escritório de advocacia, e aquele que está desiludido com a carreira. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. E com o curso do Dr. Max, o que eu senti? Não, o que ele está falando, um advogado de mais de 15 anos ou 20 anos de advocacia, eu sei fazer. Então, me causou mais, assim, segurança de também querer pegar clientes por fora. Aí, em vez de passar os clientes para o escritório onde eu trabalho, não, porque eu não posso tomar eu conta sozinho. Foi exatamente essa mudança de chave. Tudo que o Dr. Max está falando, negócio de fazer memoriais, ir no tribunal, despachar, conversar com o magistrado, todo esse tipo de coisa, são coisas que falou, não, eu também posso fazer sozinho. Realmente eu já tenho essa sensação, olha que eu consigo, tenho confiança. Foi a grande mudança, pelo menos para mim, foi isso. Pois é, o que o Lucas está falando aí é que eu mostrei para ele, que dá para fazer. Você seguir o mapa que eu vou encaminhar para você, você vai conseguir. É claro que depende de cada um, do esforço de cada um. Não tem receita de bolos, canto seria, não. Mas existe um mapa. E mapa quer dizer caminho. Mapa, você vai subir uma montanha, vai descer, vai atravessar um rio,
Você vai ter que cavar para buscar o tesouro, mas tá lá. Carreira. É uma carreira que tem solidez. E é longa. São 26 anos, como eu falei. Para você ter, por exemplo, noção, a gente trabalhou em casos muito conhecidos no Brasil. O caso Maria Luísa, a primeira mulher trans da aeronáutica, virou filme, virou um documentário premiado no mundo todo. Eu me lembro que eu te dei uma entrevista no Fantástico sobre esse caso. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira com os meus amigos. Todo mundo ligou depois para mim. Eu te vi no Fantástico, te vi no Fantástico. Eu disse, olha, eu dei 5 anos de entrevista na TV Justiça. 16 segundos no Fantástico é como se fosse a vida toda na TV Justiça. Porque abrange um público maior. Esse é um caso de alto valor, mas que não trouxe honorários. E lá, quando a gente for falar do MAPA, que é a matriz greca, já vou dar o nome aqui, eu vou falar sobre os casos que você tem que ter na mídia, que você tem que ter uma boa relação com a mídia. Eu trabalhei no caso do exame de ordem aqui da OAB, aí eu era, na verdade, um conselheiro da OAB. Então são casos de grande repercussão, mas eu quero falar para vocês uma coisa sobre isso. 2008, eu falei do último aí, o caso da CPI dos cartões corporativos. Eu não tinha 10 anos de formado, eu já estava na Revista Veja, já estava no Fantástico, já estava nos principais jornais aqui da cidade de Brasília. Menos de 10 anos de carreira. Em 5 anos de carreira, a gente já estava fazendo esses passos aí. Na verdade, em 2000 eu criei meu escritório. Então, até 2008, são menos de 10 anos. Então, eu sei o que você está passando, porque eu também tive problema no início da minha carreira, eu levei nãos, tive nãos. Me lembro até hoje que eu fui fazer uma entrevista num escritório importante de Porto Alegre, e o cara não deu a mínima para mim lá no escritório. Depois eu lembro que quando eu fiquei mais... Aqui, cortes essenciais, acredito que escritórios deveria mais oportunidades a quem está iniciando. Eu vou falar aqui uma experiência minha. Eu estava iniciando, e o cidadão lá me perguntou como é que eu fazia, se eu tinha, como é que tinham sido as minhas notas da faculdade. Eu não era um aluno assim, nota 10, eu era uma nota 7,5, 8. E aí eu falei, olha, minha nota era ali e tal. Ele olhou, nunca mais me deu bola esse cara. Olhou para mim e disse assim, me deixa o seu currículo. Eu era um escritório bom, eu estava bem indicado. Nunca mais eu ouvi falar, não lembro nem o nome do cara, do advogado lá que me entrevistou. Mas eu lembro do não que ele me deu, e esse não até hoje serve para dizer para vocês que o início da carreira é um início de nãos. Né? O início de nãos existe. Mas isso não me impediu de buscar uma virada. E eu vou destrinchar o método que me faz hoje um advogado com um bom posicionamento. Tá? E eu sou um pouco como você. Só queria me tornar um grande advogado, só. Eu acho que busquei, cheguei num ponto bom. Eu era office boy do meu pai, no escritório de advocacia dele, eu tive essa sorte de ter um pai que é advogado, mas no interior do estado do Rio Grande do Sul. Não era nem uma cidade como Porto Alegre, não era uma cidade como Pelotas ou Santa Maria, era uma cidade menor, Campo Sul, quem já ouviu falar? Cidade que eu tenho muito orgulho, porque me criei lá, mas era uma cidade pequena. Fazer faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Foi uma época muito difícil. Foi uma época de pouco dinheiro, de pouco recurso, de dificuldade mesmo. Eu estava passando por um momento, eu vou externar isso aqui para vocês, estava passando por um momento de dificuldade, e eu tive uma tia que me disse assim, vamos passar essas férias em São Paulo. E essas férias, elas mudaram a minha vida. Eu até estava conversando aqui com a minha equipe, e me fala um momento em que você teve uma virada de chave. A minha vida toda foi muito contínua. Foram poucas as viradas de chave, mas aí todo mundo na vida é pouca virada de chave. Mas essa foi uma impressionante. Estava numa dificuldade muito grande. Eu já estava no penúltimo ano da faculdade, foi em 1995, era o penúltimo ano, e eu precisava dar uma mudada na vida, porque se eu continuasse lá no interior, não ia dar certo. E aí elas me chamaram para ir para São Paulo, imagina, eu conhecia Porto Alegre. Porto Alegre era a cidade maior que eu conhecia Curitiba também. E aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo, eu tive um insight. E esse insight foi quando eu subi num edifício alto, eu olhei aquela cidade imensa, uma das maiores cidades do mundo, e pensei assim, se conseguiram fazer essa cidade desse tamanho, com tanta gente aqui trabalhando, com dificuldade, por que eu não vou ser capaz também de mudar a minha própria vida? E aí eu fiz esse estágio foi um estágio importante, numa empresa importante, que era uma empresa de auditoria e consultoria, e aí aconteceu o fato de eu ter mudado. Logo depois, eu voltei, terminei meu último ano da faculdade, com dificuldade, muita dificuldade mesmo, e
ao invés de ficar no interior, eu vim a Brasília, convidado por uma outra tia. Quando eu fiz isso, então, eu comecei a galgar aqui os passos que me levaram a abrir o meu escritório e ter a minha carreira. Mas por que eu estou dividindo isso tudo com você? Porque o caminho que eu segui não foi o resultado de uma receita de bolo, foi um caminho de dificuldade, mas um caminho que eu consegui trilhar e deu certo. E aí eu fiz, nesses 25 anos de advocacia, erros e acertos. Erros, não caiu agora aqui esse negócio no chão, é um erro. Mas assim, nós estamos aqui fazendo uma boa aula para você, é um acerto. Mas você erra e acerta na vida. E sair do mundo das impossibilidades. Como aquele momento em que eu olhei lá de cima do edifício e vi assim, pô, construir essa cidade imensa, por que eu não posso mudar a minha vida também? Então agora é aquele momento que você mais estava esperando aqui da nossa aula, que é o verdadeiro segredo disso. Existe uma forma correta de você fazer isso? Pois é, nós vamos explicar isso para você. Você só não conseguiu ainda porque você não encontrou essa forma. Você está no início da sua carreira, você está com dificuldade. Então nós precisamos abrir os seus olhos para você ver alguns erros que você pode estar cometendo. Primeiro deles, focar demais em se qualificar apenas em pós-graduações. Isso aí é um equívoco que muita gente comete. Por quê? Porque a pós-graduação ela é muito boa. A pós-graduação ela ajuda você a ir para frente, ela ajuda você a ter mais conteúdo jurídico, a conhecer mais as regras, as normas, a jurisprudência, a doutrina. Pós-graduação é muito importante, eu não estou dizendo que não é importante. Mas se você ficar só se pós-graduando, você vai ter 10 pós-graduações e não vai ter como pagar suas contas no final do mês. Porque você precisa começar a fazer girar a roda da sua carteira de clientela. Esse é o primeiro erro que você pode... É fatal. Você ficar muito tempo ali só fazendo pós-graduação. E até pergunto mais uma vez aqui, alguém de vocês ou algum de vocês aprendeu em alguma pós-graduação como é que se faz para ganhar cliente, como é que se faz uma sustentação oral, como é que se faz uma audiência? Não, aqui você tem esse tipo de aprendizado. Outro erro que você comete muito, que as pessoas cometem muito, ser generalista e não estabelecer um nicho de mercado. Isso é um perigo, eu tenho o depoimento do Lucas aí que eu queria passar para vocês. Ele falava essa questão de, não, em vez de ser um generalista, pegar de tudo, se vender como um especialista, né? Você se vender como especialista, atrai mais cliente. Uma das coisas que eu me lembro muito é isso que o Dr. Max falava. Se venda como especialista. A especialidade, na época em que eu iniciei, já era uma tendência. Hoje, ela é mais forte ainda. Hoje, essa tendência, ela fica mais forte ainda na medida em que a especialidade da especialidade. Eu sou um generalista. Eu sou pós-graduado em processo civil, pós-graduado em processo penal e penal. Mas o meu escritório trabalha com várias matérias. E essas várias matérias, elas me transformaram num escritório full service, que é o nome mais bonito para generalista. Então a gente trabalha com muita coisa. Mas você que está iniciando num outro momento. Não é o momento que eu iniciei há 20 e poucos anos atrás. Você está iniciando num mercado que há uma busca das pessoas pela especialização da especialização. Porque também não adianta você dizer assim, eu sou advogado administrativista, civilista. Isso não quer dizer nada. Porque dentro do direito administrativo tem concurso público, vencimentos e vantagens, processo administrativo disciplinar, licitações e contratos. Eu sou um advogado, uma advogada especialista em licitações e contratos. Aí você nichou e subnichou. Então isso é importante, você começar já com uma especialidade, que as pessoas encontrem você, na cabeça delas, não, estou precisando de advogado de família. Pá, você se vende assim no mercado, você vai conseguir mais rápido o cliente. Esse é um erro fatal também, começar na generalidade. E o terceiro, achar que só marketing jurídico vai te transformar numa autoridade. Não adianta nada, gente. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, eu tenho conteúdo há muito tempo. Eu tenho 25 anos, 26 anos de formado, 23 de escritório. Eu tenho uma carreira também, eu sou escritor. Eu trabalhei como assessor com representação de procurador nos tribunais superiores do município de Porto Alegre. Eu fui assessor da Confederação Nacional de Municípios. Eu fui assessor, eu tenho uma história, uma bagagem. Eu não estou falando aqui para vocês sem saber o que eu estou falando. Então, se você vai lá e começa a fazer propaganda no Instagram, propaganda no TikTok, propaganda no Face, explicando situações que não tem a ver com você, se é só uma casca, não tem conteúdo, esquece. Você não vai conseguir. Você precisa ter conteúdo. É isso que a gente está buscando aqui. Para que você entenda que não adianta, não tem solução fácil, não tem solução, não tem receita de bolo, não tem canto da sereia, assim como também não tem marketing jurídico vazio. Saco vazio não para em pé. Então o cliente achou você no Instagram, vai lá, vai fazer uma conversa com você no escritório para fechar um contrato, vai perguntar alguma coisa para você não sabe. Ou se enrola, que a maioria das pessoas enrola. É melhor dizer que não sabe. E aí o que acontece?
O que adiantou aquele marketing jurídico? De nada. Então, esses são 3 erros que se comete muito facilmente no início da carreira. Focar demasiadamente em se qualificar em pós-graduações, ser generalista e não estabelecer um nicho, e subnicho agora, mais fortemente ainda, e achar que só marketing jurídico vai te transformar numa autoridade. Não, o que vai te transformar numa autoridade é conhecimento e trabalho. Bom, mas vamos lá. O que a gente está aqui? Eu falei para vocês que eu ia trazer para vocês soluções para as suas dores, que a principal dor é essa, prospectar a clientela. Pois é, o segredo das prospecções de clientes, das prospecções ou da prospecção de clientes, é seguir um mapa. Estou falando desse mapa aqui toda hora. É a diferença de um bolo, a diferença da receita de um bolo para o mapa. Na receita de bolo, você vai lá, coloca um ingrediente aqui, outro aqui, mexe, tá tudo certo, vai a bola para frente. Surgiu $1 milhão. Mentira. Isso não vai acontecer. A mais B igual a C, como eu falei no quadro aqui que caiu, não vai ser na advocacia. A advocacia é ciência humana. A advocacia o direito é uma ciência humana e a advocacia é uma das profissões dessa ciência humana, que não é ciência também, se a gente for aprofundar, né, não se enquadra exatamente como uma ciência, é muito mais retórica, é muito mais conhecimento de sociologia, de filosofia, de política. Isso é o direito. Então, como toda ciência humana, ela não é exata. Então não vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui, você pode seguir isso aqui. Não. Você precisa entender que existem 20 competências fundamentais, e aqui é que eu quero chegar até vocês. 20 competências fundamentais que vão te levar a uma advocacia sólida. E na advocacia sólida, aí você vai conseguir trilhar o caminho com esses 20 fundamentos. É que nem jogador de futebol. O jogador de futebol precisa, um jogador completo, precisa cabecear, precisa saber passar, precisa ter senso de coletividade, não pode ser um fominho. O bom jogador de futebol precisa saber marcar, precisa saber driblar, precisa saber chutar. São os tais fundamentos. Muita gente gosta de futebol, por isso que eu estou falando aqui, nessa linguagem, porque vai ser mais fácil entender as 20 competências fundamentais para um bom advogado, uma boa advogada, e só assim, observando as 20 competências fundamentais, é que você vai conseguir ter o sucesso que você precisa e começar a ganhar dinheiro. Agora, volto a dizer, não é receita de bolo. Não é a solução mágica e nem é canto da sereia. É um mapa. E no mapa, eu vou te mostrar o caminho, vai ter um rio que você vai ter que ultrapassar, vai ter uma montanha que você vai ter que subir, vai ter uma montanha que você vai ter que descer, vai ter uma trilha que você vai ter que se embrenhar, um matagal. Vai ter que, na hora de chegar no tesouro, você vai ter que cavar. Então não tem sucesso sem trabalho, gente. Se você quer fazer sucesso sem trabalhar, não é você já sai daqui agora, porque não é isso que eu estou vendendo aqui, não. Tá? Mas o que é esse mapa que eu estou falando tanto? É a matriz greca. Olha que nome interessante, greca. Gráfico, greca tem a ver com a Grécia, né? Tem a ver com a Grécia. Mas ela tem também a ver com uma sigla que eu criei, eu estou pegando aqui o nosso roteiro aqui, está escrito aqui, toda a nossa aula ela está aqui, está passando aqui na nossa frente. E aí, a matriz greca é uma questão que, um método que eu mesmo criei. Que quer dizer gráfico estratégico da carreira advocatícia. Greca, gráfico estratégico da carreira advocatícia. Essa matriz, a gente chama de matriz porque quando você fizer o nosso curso, você vai verificar que existe um teste, por isso que o nome é matriz. E um teste onde você testa a todo momento, você pode fazer isso de 60 em 60 dias, de 6 em 6 meses, um teste que você vai fazer ao longo de toda a sua vida, para você testar como estão as suas 20 competências fundamentais. Ela cria um gráfico, e esse gráfico ele vai te mostrar os seus pontos mais fracos, os seus pontos mais fortes. É importante o autoconhecimento, e você busca a matriz greca como ponto-chave do seu autoconhecimento e do seu conhecimento. Primeiro ponto da matriz greca. Então, está estabelecido que esse é o mapa que você vai seguir. É claro que não é só isso, né? O nosso curso é muito mais abrangente, mas a matriz greca é realmente o coração do nosso curso, que são 20 competências fundamentais. Quais são elas? Vou falar rapidinho aqui para você, porque a gente precisa passar isso para você de maneira rápida. Vamos lá, a primeira delas, agenda equilibrada. Isso é importante, porque hoje, ainda mais com essa realidade de mídias sociais, WhatsApp a todo momento. Estava conversando hoje com um amigo meu, que é meu parceiro do escritório, meu amigo, foi meu sócio durante muitos anos, e hoje é um parceiro. Ele disse, Max, eu só trabalho de madrugada porque eu não aguento mais o WhatsApp. Mas eu não consigo, eu não tenho mais saúde, eu não consigo, mas não tenho mais idade para virar madrugada. Eu falei para ele, mas eu ainda continuo, ele é mais velho que eu, está mais forte nesse troço.
Eu prefiro dormir mais cedo hoje. Agenda equilibrada. Você toda hora é bombardeado pelo WhatsApp, toda hora é bombardeado pelo Instagram, toda hora é bombardeado pelas notificações de outros aplicativos no seu celular. Então você tem que estabelecer 1 hora para você responder e-mail, 1 hora para você responder alguns tipos de WhatsApp, 1 hora para você retornar os telefonemas que ainda existem no seu escritório, 1 hora para você despachar a questão financeira, 1 hora para você peticionar. Tudo isso é muita coisa. Por isso, uma agenda equilibrada, a gente ensina você a fazer uma agenda equilibrada, é o primeiro ponto da matriz grega. Regras de administração legal. As regras de administração legal são as regras que fazem com que o seu escritório comece a deixar de ser um escritório amador e passe para um profissionalismo. A administração legal tem a ver com saber um fluxo de caixa que você tem, quanto você ganha. Isso já inclui as ferramentas digitais, que é o terceiro ponto da matriz grega, ferramentas digitais. As ferramentas digitais, junto com as regras de administração legal, farão com que o seu escritório, e você já pode iniciar isso desde o início, desde o começo. Se o seu escritório é pequeno, ótimo, não tem problema nenhum. Você já tem que ter um contador, você já tem que saber quanto que você ganha, qual a sua despesa, o CNPJ, como é que está a sua ligação dentro da OAB. Então tudo isso, não pode fazer uma advocacia toda esculhambada, porque isso vai gerar problema lá na frente e pega mal, se você não tem o CNPJ, por exemplo. Hoje está mais fácil, sociedade individual. Ferramentas digitais, um bom controle de agenda, um bom controle de fluxo de caixa, um bom sistema de controle de processos, isso tudo está nas ferramentas digitais. O peticionamento exímio é o quarto ponto da matriz grega. Isso a gente tem uma aula específica sobre isso. Eu corrijo as petições e explico. Toda petição, ela tem uma forma, uma espinha dorsal única. Toda petição. A petição precisa ser concisa. A petição precisa ser clara. Mas a petição, além de ser concisa e clara, ela precisa ter uma forma de ser feita que vai ser mais fácil de você lê-la. De você escrevê-la e para o juiz lê-la melhor. Porque você, no fundo, você quer o quê? Que seja lido. Então, o peticionamento exímio é o quarto item da matriz grega. O inside networking e o outside networking. Vamos lá. 4, 5. Olha, 5 e 6. O inside networking, eu ia escrever aqui, mas caiu o quadro, aí eu vou falar para vocês. Inside networking e outside networking. Porque você vai buscar cliente, e aqui é um dos pontos mais importantes da matriz grega para prospectar, é o inside network, aquele que você faz dentro da sua carreira. É dentro com seus colegas advogados e com os membros de outros poderes, como, por exemplo, os promotores, os juízes, os servidores públicos, os delegados de polícia, toda aquela família, grande família jurídica, que você precisa se relacionar. Você precisa se relacionar com essa grande família jurídica para que você seja bem visto como um profissional bom. E esses profissionais das outras áreas e os seus colegas também, que não são somente seus concorrentes, são suplementares a você, são complementares a você com as parcerias, faz o inside network. O outside network é o que se faz fora dos limites da nossa família jurídica. Você vai, até mesmo uma igreja, se você tem um relacionamento dentro de um sindicato, de uma associação, de um time de futebol, de um partido político, tudo isso faz parte da visão externa que o advogado tem. O profissional da advocacia, ele sempre é uma figura pública. O advogado é o cara mais perguntado que tem, advogado e médico, né? Tudo as pessoas querem saber sobre o advogado. Então, se você está nesses meios, você vai naturalmente conseguir um cliente, sem você, às vezes, até fazer muito esforço. Somente o aparecer, a forma que você responde, a forma poderada com que você faz as suas colocações em público, o advogado é uma profissão pública, vai fazer com que o outside networking faça a diferença. Advocacia proativa. A advocacia proativa é muito importante porque os processos ficam parados muitas vezes no Poder Judiciário e você precisa fazer com que esses processos andem. Não basta somente fazer uma petição muito boa do peticionamento exímio e deixar essa petição trancada lá 3, 4 meses, seu cliente perdeu a liminar. Agora, o pessoal colocou aqui embaixo ali as legendas, advocacia proativa. Então agora, meninas, Poliana e Dani, nós vamos passar agora para a comunicação clara com o cliente. A comunicação clara com o cliente é um dos nossos mais importantes atributos. Por quê? Porque já passou o tempo em que você achava que ia enrolar cliente. Hoje tem um negócio chamado Google. Né? Google, inteligência artificial. O cara coloca lá, faz uma petição para você. Você acha que se você falar juridiquês com o cliente vai impressionar o cliente, você está fora
do século XXI. Você está no século XX, final do século XX. Menos, década de 70, 80. 90 já começou a mudar isso aí, mas ainda tem gente que insiste que quanto mais deixar a coisa nebulosa, melhor. Não. Comunicação clara, explica para o seu cliente com didatismo o que é aquilo que ele está passando. Porque se você entrar muito na seara do direito, do juridiquês, você não vai encantar o seu cliente, não. Você vai afugentar. Vamos lá, para a próxima. Casos com potencial repercussão na mídia. Né? Os casos com potencial repercussão na mídia são importantíssimos, como eu falei ali um pouquinho atrás, que são os casos em que você vai ter uma... Porque hoje em dia tem muita mídia social. A mídia social é essa que nós estamos aqui, mas a mídia tradicional funciona porque dá credibilidade. Então você ter um bom relacionamento com a imprensa, conversar com os jornalistas, que é uma profissão muito próxima da nossa, porque os jornalistas dão matérias jurídicas a todo momento. Então é importante você ter casos que tenham repercussão, porque com isso você vai ficar mais conhecido. Bora! Técnica de negociação. 3, 6, 8, essa é a 12ª. Técnicas de negociação. O advogado é um profissional que precisa saber negociar. Se ele não souber negociar, não vai para frente. Porque a nossa área é uma área essencialmente de negociação. E se você consegue fazer um acordo, você consegue diminuir o tempo do processo, diminuir a angústia do cliente, chegar a um resultado que às vezes não é aquele mais financeiramente melhor. Você não vai ganhar 100, você vai ganhar 80. Tá bom demais. Porque imagina, você vai demorar para ganhar 100, 10 anos, se você pode resolver em 2 anos ou 1 ano, ou às vezes numa audiência de conciliação, você ganha menos, mas você ganha mais tempo. Então a técnica de negociação envolve também você saber negociar com o seu próprio cliente o seu contrato de honorários. A técnica de negociação faz com que você diminua o conflito, porque o bom advogado está no nosso estatuto, e isso é uma verdade. Se você mostrar para o seu cliente que uma aventura jurídica, é melhor você mostrar para ele um caminho, às vezes, que não é para ir para o judiciário. Você vai ganhar credibilidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um amigo que me consultou há 15 anos e até hoje me agradece por não ter entrado com ação na justiça. Esse amigo é muito conhecido em Brasília. Ele é um jornalista. E ele até hoje me agradece isso. Ainda bem que eu não entrei com aquela ação, porque essa é uma aventura jurídica. Vamos lá. Marketing jurídico também é uma das competências fundamentais. Isso que a gente faz aí no Instagram tem que fazer. O que eu falei lá atrás é que um erro fatal é fazer marketing jurídico sem conteúdo. Saco vazio não para em pé. Agora, se você tem os atributos, propagandeie, mostre e seja visto. Porque quem não é visto, não é lembrado. Então isso vale para networking, inside networking, outside networking e vale para marketing jurídico. Vamos lá. Metas de contratos mensais e esforço de receita. Muito importante. Esses contratos mensais são os que fazem com que você tenha uma solidez, uma constância de receita. Isso é muito importante, gente. Aprender isso desde o início. Contrato de partido. Honorários de partido são muito importantes para você. A gente ensina você. Atenção aos julgados superiores e às novas normas. As leis novas que saíram no país, os decretos novos, as portarias novas, quem é tributarista, os julgados dos tribunais superiores, tudo isso faz com que você tenha mais solidez, você possa, às vezes, até inventar uma ação que ninguém viu ainda. Eu já fiz isso. Trabalho social. A advocacia se faz com solidariedade e justiça social também. É importante você dedicar um tempo, dentro daquele nosso conteúdo lá da agenda equilibrada, é importante você colocar um tempo seu para ajudar a sociedade. Isso é bem visto, isso é bom. Além de você fazer bem para você mesmo, você está fazendo bem para os outros, para os mais pobres, para os mais vulneráveis, você está fazendo bem para você também, porque isso ajuda muito a nossa própria vida. Aí já é uma questão mais filosófica, mas eu coloco isso nas 20 competências fundamentais, porque o trabalho bem feito social vai te dar visibilidade também. Vai te dar um trabalho, vai te trazer um olhar diferenciado das pessoas. Você tem que fazer isso aí com amor mesmo, com vontade. Tá? Porque não vem nada. É aquilo que você faz desinteressadamente. Assim como o network também eu ensino isso. Sem muito interesse, fica muito ruim ficar vendendo coisas o tempo inteiro para as pessoas assim. Não busque resultado imediato no trabalho social. Você faz um trabalho social para ajudar a sociedade. Atualização profissional, a gente sempre sabe disso. A gente vai explicar melhor quais são as melhores pós-graduações hoje que existem. Conhecimento de outras áreas, o advogado tem que ter conhecimento geral. Tem que saber literatura, tem que saber cinema, tem que saber política e economia. Já pensou você estar num local onde alguém te pergunta e faz uma tentativa de colocar os dois assuntos num só, uma questão econômica com uma questão política, junto com o mundo jurídico? Você tem que estar atualizado, senão você passa vergonha. Advogado é necessariamente uma profissão que precisa. A gente ensina isso, que precisa ter mais
conhecimento geral do que grande parte das outras. Boca a boca, né? A linguagem parece antiga, mas essa é a linguagem da indicação. Tudo isso que a gente falou, a indicação ainda é o principal modo de chegada de cliente no escritório. Ainda é. E vai ser sempre. Não sei qual é o limite temporal, se daqui a 30, 50 anos, mas ela vai ser sempre. Grandes causas não chegam pelo Instagram, gente. Grandes causas não chegam pelo WhatsApp. Eu tenho experiência no que eu posso dizer. Já tentei fazer uma vez um trabalho por meio somente da mídia social, fizemos uma experiência, temos advocacia nisso, temos uma parte do nosso escritório com isso, mas as grandes causas aqui do meu escritório continuam chegando por indicação. E, por fim, a advocacia humanizada. A advocacia humanizada é aquela advocacia onde você ouve o seu cliente com a escuta ativa, onde você não vê somente o cliente como um número, você vê como uma pessoa que chega ali no seu escritório, que está com um problema. Ninguém vai para o escritório de advocacia feliz da vida, gente. É uma pessoa humana, um ser humano que está passando necessidade, dificuldade. Às vezes ele está com um filho preso, ou ele mesmo vai ser preso, vai perder o emprego, vai se divorciar. São as crises maiores da vida que estão dentro do escritório de advocacia. Falei as 20 competências fundamentais da matriz greca. Tentei falar o máximo numa aula, mas é como resumir um seriado do Netflix no trailer. Não dá. Então nós temos 3 situações que podem acontecer agora. Você não conseguiu absorver 100% da aula e vai continuar no mundo das impossibilidades. Vai começar e não vai conseguir aplicar tudo isso aqui sozinho e vai continuar no mesmo lugar. Vai entender assim, eu aprendi tudo que o Max falou lá, eu peguei, eu anotei, as 20 competências fundamentais são essas, vou fazer tudo aqui. Não, não é assim. Isso aqui é um resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Isso não é a aula. O nosso curso é muito mais amplo. Você não conseguiu absorver 100% da aula, olhou, tal, tá beleza, vamos embora. Ou achou que tá tudo certo. Com isso que eu estou dizendo para você, você vai conseguir mudar a sua carreira. Tudo bem, você vai continuar se auto-enganando. Mas tem uma terceira situação, que é estar comprometido em ser, sim, um advogado que quer o sucesso, já quer dar um passo além e começar a seguir esse mapa que eu trago para vocês. Se você entendeu qual a situação que você está, se você está na terceira situação, ou seja, aquele que quer ir para frente, comprometido com o seu próprio sucesso, a sua carreira, nós vamos entender que resultados diferentes você tem hoje. Você só vai ter resultados diferentes se você mudar a sua atitude. Olha só, tem um ditado chinês que diz assim, se você não mudar a sua atitude, tudo vai continuar como está. É a coisa mais óbvia da face da Terra. Eu estava lendo uma vez isso, estava estudando alguma coisa, não sei o que era, mas veio lá essa frase, se você não mudar as suas atitudes, a sua vida vai continuar a mesma. É uma coisa tão óbvia, né? Dizem que o gênio é o primeiro a ver o óbvio. Pode ser verdade isso. E aí você vai continuar com as mesmas atitudes. Tudo bem. Resultados diferentes você não vai ter. Então você precisa dar uma mudada, uma virada de chave. E quem sabe esse curso aqui não é a sua virada de chave. Tudo que aprendeu aqui hoje faz parte de um método que eu criei. É um método contra-intuitivo. Tá? É contra-intuitivo por quê? Porque é muito fácil eu chegar para você e dizer assim, olha, você vai ter uma agenda lotada. Se você fizer tal coisa... Ou você vai conseguir 15 mil por mês a partir de 60 dias. Não, gente, não cai nessa conversa. O que eu criei aqui é contra-intuitivo mesmo. É para você entender como é que se advoga. Eu tenho aqui a teoria da prática. Eu criei a teoria da prática com a matriz greca e com os outros 8 módulos desse nosso curso. Eu te mostrei o mapa. O segredo dele é seguir, sim, a matriz greca e dominar as 20 competências. Mas como é que você vai fazer isso? Para você desenterrar o tesouro, você precisa mergulhar nessa jornada. Não é só com essa aula aqui, não. Então, se você chegou aqui, a hora de decidir qual dos 3 caminhos que você tem agora é essa. Se você vai continuar no mundo das impossibilidades, se auto-enganando, de que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai chegar em outros lugares, não vai. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai chegar no mesmo lugar. Você não vai começar, você vai querer anotar o que falou aqui, vai gravar isso tudo que a gente falou aqui, ou está gravado isso no Instagram, vai ficar gravado, e vai seguir sozinho. Não vai conseguir também. Agora, se você quer dar um passo além, agora mesmo, e seguir esse mapa, esse é o único que eu tenho com certeza que vai te fazer chegar a desenterrar esse tesouro que está lá no final do mapa. E para você que escolheu o terceiro caminho, que é o melhor, eu faço o seguinte convite. Sabendo quanto o apoio é essa proximidade com que você é importante, eu quero te convidar a fazer parte da nova turma do meu curso. Eu sei que você é importante. A nova turma do meu curso,
E o curso se chama Estratégia Max, a estratégia dos deuses para a advocacia moderna. O pessoal fez essa analogia, porque o nome é greca, vem da Grécia, então são os deuses gregos. Então a gente tem um curso todo ambientado ali, com situações que remontam aos gregos, que são aqueles que iniciaram a racionalidade no mundo, aqueles que criaram o caminho da filosofia, que é a primeira da ciência, a mãe de todas as ciências, os gregos, que foram aqueles que estipularam que havia outro caminho que não fosse aquele do misticismo, que existia sabedoria, que existia matemática, que existia até a medicina, tudo isso foi criado lá atrás. Então, a Grécia é, no mundo ocidental, a nossa mãe do conhecimento. Então, a matriz greca, eu nem tinha pensado nisso quando eu criei esse nome. Eu tinha tentado botar um nome bonito ali, greca, gráfico de referência, gráfico estratégico da carreira da advocatícia. Mas, no fundo, olha que sincronicidade bonita essa. A gente conseguiu trazer a Grécia, que é a sabedoria, que é a racionalidade, para tirar da sua frente essa conversa fiada de que vai ser tudo muito fácil de um dia para a noite. Não. Mas se você seguir esse mapa, que tem como base a matriz grega, você vai chegar lá. Então, são 7 módulos gravados e já estão disponíveis quando você finalizar a inscrição. Está no Hotmart. Tá? É um curso online. Você está vendo vários cursos online aqui. Esse é um curso que tem conteúdo. Que não tem conversa fiada só, não. São 3 encontros ao vivo, ou seja, são 7 módulos já gravados e 3 encontros ao vivo sobre sustentação oral nos tribunais através do Zoom. Vou fazer para vocês isso. 7 módulos já gravados e disponíveis. Quando você finaliza a inscrição, 3 encontros ao vivo sobre sustentação oral nos tribunais e uma oficina de petição ao vivo também no Zoom, que é muito importante, que eu vou explicar a espinha dorsal das petições. São mais de 50 modelos de arquivo para o dia a dia. Mais de 50 modelos. Contratos, petições. Isso aí é importante, gente. Quando você está iniciando, às vezes você não tem referência. Aí você vai buscar na internet, está tudo fechado. Tem coisa de péssima qualidade. Nosso curso não. Um escritório de 23 anos de mercado que vai estar entregando o nosso filé mignon aqui, que são as nossas melhores petições para você. Um e-book exclusivo que chama-se Voo Perfeito, que a gente faz analogia de uma sustentação oral que começa, faz o sobrevoo. Aqui eu saí da câmera já. Faz o voo, me empolguei aqui com esse voo da sustentação oral e depois desce. A gente explica tudo isso no e-book. E para os primeiros 3 inscritos, uma consultoria de caso concreto, tá? Para você poder ir adiante aí na sua advocacia. Qual o valor desse investimento? Oportunidade única de aprender a advogar de verdade com quem já atua há mais de 25 anos. 26 de formado, 20 de escritório, 23 de escritório. Agregar valor a você, a sua advocacia. Preço justo, tá? Justo que eu estou te entregando 23 anos de mercado de escritório e 26 anos de minha formatura, 1997. Tá? Você não precisa, não vai pesar no seu orçamento isso, vai cobrir os custos, porque eu tenho certeza que na primeiro cliente que você fechar, você matou isso aqui. É suficientemente para você se comprometer de verdade. Preço justo. Cobre os custos que você teve, não pesa no seu orçamento e é suficiente para você se comprometer de verdade com isso, porque você vai fechar o primeiro cliente e vai tirar esse custo aqui. Isso não é receita de bolo. Estou dizendo que é o que vai acontecer, porque se você seguir o caminho, você fecha cliente com mais rapidez, sim. Mas como com isso nós chegamos ao valor de quê? Qual é o valor desse curso? Chegou a hora para você saber. Nós estamos fazendo esse curso por 12 vezes de R$ 149,41. Esse é o valor. 12 de R$ 149,41. Ou R$ 1.497 à vista. Com desconto de R$ 500 se você fechar até as 23 horas e 59 minutos, para beneficiar quem está online aqui assistindo, quem ficou conosco até agora. E aí, esse curso custa isso. 12 vezes, vamos lá, vamos repetir? 12 vezes de R$ 149,41 ou R$ 1.497 à vista. E para quem fechar até a meia-noite, 23h59, vai ganhar ainda R$ 500. Vai sair por menos de R$ 1.000 esse curso. Garantias que eu dou para vocês. Tem uma incondicional de 15 dias. Cursos online, se você não quiser, você me devolve em 15 dias. Está na lei, inclusive. Né? Compras dessa natureza, 15 dias. Está na lei 7 dias, como pela internet. A gente dá mais 8. Tá? E eu dou uma garantia adicional para você, que são de 90 dias.
Se você desistir, dizer não, picaretagem, que não é, tá? Eu não vou estar aqui fazendo picaretagem de você, porque eu tenho um nome a zelar. Mas vamos lá, se você não gostou. Se você não gostou, você tem 90 dias. Aí eu vou te ensinar, eu vou te mentorar e vou te dar mais 20, te dou mais 90 dias. Se você não conseguir, eu tiro R$500 e te entrego de volta. É isso mesmo. Tá gravado aí. É um contrato de adesão. Um contrato de adesão não, é uma oferta que eu estou fazendo para você, que você, como se fosse um contrato. Estou explicando, vai ser propaganda enganosa? Então não é propaganda enganosa. Você tem 90 dias para me entregar. Dizer assim, Max, não gostei do seu curso, não deu certo. Então tá, então você vai me entregar 90 dias para eu fazer uma mentoria com você, e aí, depois disso, você vai dizer, não deu certo. Não quis, mesmo com a sua mentoria. Aí eu vou tirar R$500 e vou entregar para você. Tá? Preço é questão de prioridade. Que tipo de advogado você quer ser daqui a um ano? Você está saindo da faculdade agora? Você precisa ter realmente algo que não te deram na faculdade, que é saber advogar. Depende de você, somente de você, não depende de mim para tomar essa decisão. As vagas são limitadas, as inscrições acabam na terça-feira que vem, o link está no chat, que você está lá, está no WhatsApp e na inscrição dessa live aqui. E agora, eu queria dar para vocês um tempo para dúvidas, se alguém tem alguma dúvida para tirar. O Frederico Brandão, que está aqui nos vendo, está perguntando lá, quando é melhor fechar por porcentagem? Quando é melhor fechar por porcentagem? Nunca feche somente por porcentagem, Frederico. Por quê? Porque porcentagem é o honorário de êxito só. O honorário de êxito é uma parte do contrato. Primeiro você precisa fechar os seus honorários pro labore. Quanto que vai custar o investimento do cliente? R$10.000, R$5.000 você ganha na frente. Você pode até, às vezes, descontar isso dessa porcentagem. É uma técnica que a gente ensina. Mas você nunca trabalha só com porcentagem. Vamos lá. Uma dívida. Exemplo básico. Tem uma pessoa cobrando uma dívida da outra. R$100.000. R$50.000. Você vai cobrar 20% dos R$50.000. Mas você vai cobrar uma coisa inicial para você fazer. Porque se você só trabalhar na porcentagem, se você ganhar aqueles R$10.000, que são 20% de 50.000, você não vai conseguir receber nada se, por exemplo, quem estiver sendo executado não tiver dinheiro para pagar. E aí, como é que você fica? Trabalhou 3, 4 anos de graça. Tem mais dúvidas? Isso tudo a gente ensina no nosso curso. O desconto de R$500 vai até as 23h59. Vamos lá, o Lucas está perguntando. Oi, Lucas. A partir de quantos clientes devemos abrir um CNPJ? Olha, eu abriria um CNPJ desde o início. Por quê? Porque o CNPJ te dá a mais credibilidade no mercado. Quando você tem a sua nota fiscal, que hoje é uma nota fiscal eletrônica, quando você tem uma empresa, e hoje pode ser uma nota fiscal individual, uma sociedade individual, você passa mais credibilidade no mercado. Eu sempre tive a minha PJ. Mas você vai me dizer assim, mas tem um custo com o contador. Beleza. Então vamos lá. Se você tem uma carteira ali de 5, 10 clientes flutuando, já é um bom começo para você ter o seu CNPJ. Uma renda de 5.000, 4.000 reais por mês com a advocacia, já é indicativo para você ter um CNPJ, o contador vai te cobrar R$400, R$500. Dúvidas? Apoliana Brandão, dou conta de fazer sustentação oral em tribunal com 2 anos de carreira? Tenho medo. Dá conta sim. Vou contar uma história para vocês rapidinho aqui. A minha primeira sustentação oral, eu tinha 3 anos de formado, eu não tinha 2 anos ainda, em março de 97 eu peguei meu AB. Em janeiro de 2000 eu fiz a primeira sustentação oral, sabe onde é que foi? No Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. A minha primeira sustentação oral foi no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, janeiro não, porque tinha recesso, mas foi logo no início do ano ali de 2000, o professor Marco Aurélio Melo, o ministro Marco Aurélio, era o relator do processo, e eu era assessor com representação de procurador do município de Porto Alegre, lembro até hoje, do desembargador Rogério Favreto, que hoje é desembargador, na época era procurador-geral do município de Porto Alegre, disse assim, você nunca fez sustentação oral? Eu digo, não, é a primeira, pois vai debutar no Supremo. Então, pode fazer sim, pode fazer, a gente ensina isso no curso. Não precisa ter medo, não. Tem mais? Alguém falar mais alguma coisa? Desconto de R$500 até as 23h59. Ainda aqui sobre o impacto aqui, ó, são 20 horas e 11 minutos. Já temos tempo suficiente aqui para você tomar a sua decisão para comprar esse curso online,
e vale a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. É o resultado de um trabalho de 25 anos que está aí resumido para você. Muito bem. Acho que acabaram as dúvidas, né? As dúvidas. As outras que você tiver, você vai tirar no próprio curso, que ele está muito completo. E eu tenho certeza que vai dar certo. Poli, Dani, nossa equipe aí dos bastidores. Vamos encerrar por aqui, então. É isso? Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Lucas, muito obrigado, Dr. Max. Um abraço, Lucas. Você foi para personagem hoje aqui da nossa live, do nosso aulão aí da Estratégia Max. Te agradeço muito. Um abraço a todos. Aguardo vocês no curso online. E quem fizer a inscrição até às 23 horas e 59 minutos, ainda vai ter um desconto aí de R$500 e vai sair por menos de R$1.000 a experiência que eu trouxe para você, condensei de mais de 25 anos de advocacia. Um abraço. Vejo vocês no curso.